Jesus se preocupa conosco, Jesus se preocupa com você. Quando você estiver cansado, Jesus vai estar olhando para a sua situação. Ele sempre vê, ele sente compaixão. O que nós precisamos fazer? Ter paciência. Uma paciência que deve ser uma expressão de uma espera, de experimentar verdadeiramente a ação de Deus, o amor de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, é possível experimentar o amor de Deus, no sentido de que Ele jamais esquece de nós. No Evangelho, nós vemos um Jesus preocupado com os outros. Jesus viu as multidões e não somente viu, ele também sentiu compaixão, isto é, movimentou o seu coração em direção àquelas pessoas que estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, então se sentem cansadas, iludidas ou desiludidas, tristes. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Parece que não temos ninguém para nos ajudar. Muitos se sentem assim, muitos de nossos irmãos se sentem assim, cansadíssimos. Mas o conselho é ter paciência, olhar para Jesus e pedir ajuda a quem pode nos ajudar verdadeiramente. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ensina os discípulos, ou pede aos discípulos para que eles peçam, peçam ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe, que são pastores. Não é qualquer vocação, é a vocação de guiar, é a vocação de pastores, é a vocação de se preocupar com os outros para ver as ovelhas caminhando, para ver as pessoas caminhando. Temos que nos preocupar com aqueles que têm problemas. É muito difícil você escutar uma pessoa que está com muito sofrimento. Tem gente que corre e não quer escutar. Devemos assumir esses sentimentos de Jesus, de ver e sentir compaixão. Esses são os dois elementos importantes para um pastor, um verdadeiro pastor. Não, se faltam esses dois elementos, vai ser um aparente pastor e não um pastor. Então Jesus chamou os 12 discípulos, atenção aqui. Jesus chama os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não disse assim para todos que estavam seguindo ele, inclusive a sua mãe, a Maria Madalena, outra Maria, as mulheres que seguiam, e disse: eu vou dar esse poder para todos vocês. Assim também como na última ceia estava Jesus e os discípulos. Aqui nós vemos a fundação aqui do sacerdócio. Essa história de dizer agora temos também que ter ordenação de mulheres por causa disso ou daquilo, porque Jesus não escolheu. Então é mais uma fundamentação ideológica que teológica. Nós precisamos, com a teologia, vencer as ideologias. Embora aqueles que pensam que devem ser ordenadas vão dizer que essa teologia é ideologia. Eu prefiro o Evangelho. O Concílio Vaticano II insistiu muito que nós deveríamos voltar ao Evangelho. Santo Padre, o Papa Francisco sempre fala de meditar o Evangelho, que não nos deixe roubar o Evangelho. Aqui está o Evangelho. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E ainda mais, Jesus dá o nome dos 12. Os 12 apóstolos, e assim, todos os nomes dos 12 apóstolos que receberam esse poder. E vai enviar os discípulos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Isto é, antes de você evangelizar aqueles que estão longe, evangelize aqueles que estão perto de vocês. Evangelize seus irmãos. Evangelize aqueles que você sabe que está no caminho errado. Vai lá, evangelize. Você também é pecador, mas juntos nós vencemos o pecado. Vai lá anunciar. Então, Jesus, primeiro aqueles que estão perto e assim depois aqueles que estão longe. Só depois que Jesus diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual é o anúncio? O reino dos céus está próximo. Está próximo, melhor. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças devei dar. Porque esses dons são dons gratuitos de Deus e assim nós devemos comunicar. Não é cobrar por esse bem, por esse dom sobrenatural que o Senhor nos comunicou. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos livre de todas as ideologias e nos conserve do seu amor, no seu amor. Amém.